Você já chegou na frente da casa e ficou com vergonha do mato que tomou conta da calçada? Aquela tiririca teimosa? Aquele mato rasteiro que parece que cresce da noite para o dia, mesmo você tendo arrancado semana passada? Pois é. E o pior não é o mato em si. O pior é gastar dinheiro com veneno de farmácia agrícola, passar aquilo ali pertinho de casa, pertinho da criação, pertinho da horta, e 3 dias depois o mato já está voltando do mesmo jeito. Hoje eu vou te mostrar uma mistura que qualquer pessoa faz em casa, com coisa que já tem na cozinha, que seca a tiririca e o mato da calçada em menos de 24 horas, sem contaminar o chão, sem precisar de equipamento, sem gastar mais de R$ 5. E no final do vídeo, eu vou te contar um detalhe que a maioria das pessoas ignora e que faz toda a diferença entre a mistura funcionar de verdade ou só murchar o mato por 2 dias e ele voltar com mais força ainda. Fica até o final. Vale a pena. O título desse vídeo não é exagero, não. A mistura de vinagre com detergente neutro realmente seca o mato em menos de um dia, quando você aplica do jeito certo. Eu vou te ensinar a receita exata, a proporção certa e o momento certo de aplicar, porque tudo isso muda o resultado. Agora, deixa eu ser honesto com você logo de cara. Isso aqui funciona muito bem na calçada, no caminho de pedra, na beira do muro, nos cantos de cimento, onde o mato cresce em frestas e você quer acabar com ele de vez. Mas se você está pensando em usar dentro da horta, entre as plantas, perto da mandioca ou do feijão, esse não é o vídeo certo. Porque esse método mata qualquer planta que ele tocar. Não tem escolha. Então, para lugar com cultivo, a gente usa outra estratégia. Aqui é para calçada, caminho, entrada, beira de muro. Entendido isso, a gente começa. E já que você chegou até aqui, deixa eu te dar uma coisa já. Se você tem tiririca com folha larga e serosa, aquela que parece que tem uma capa brilhosa por cima, você precisa de um pouco mais de detergente na mistura do que o normal. Guarda essa informação, porque eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Primeiro, a gente precisa entender o que essa mistura faz, porque quando a pessoa entende, ela aplica melhor. O vinagre de álcool, aquele branco mesmo, tem ácido acético. É esse ácido que ataca a folha do mato. A folha de qualquer planta tem uma proteção, uma camada fina por cima, como se fosse uma capa. Essa capa segura a umidade dentro da planta e protege ela do sol forte. Quando o ácido do vinagre entra em contato com essa capa, ele dissolve. A planta fica exposta. E aí o sol faz o resto do trabalho. Desidrata a planta rapidinho, porque ela perdeu a proteção dela. O detergente entra nessa história para ajudar o vinagre a grudar na folha. Porque se você jogar vinagre puro numa folha serosa, ele escorre. O detergente quebra essa tensão e faz o líquido ficar na folha em vez de escorrer para o chão. Simples assim, sem mistério. Agora a receita. Presta atenção nessa parte, porque a proporção importa. Para 1 litro de mistura você vai usar 1 litro de vinagre de álcool, aquele branco de cozinha mesmo, o mais barato que tiver. 2 colheres de sopa cheias de detergente neutro, aquele de lavar louça, sem perfume forte se possível, e 1 colher de chá de sal grosso ou sal de cozinha comum. O sal ajuda a ressecar ainda mais o solo embaixo do mato, dificultando que ele volte no mesmo ponto. Mas atenção, o sal é para calçada de pedra, cimento, beira de muro. Não usa em terra onde você vai plantar depois, porque o sal fica no solo por um bom tempo. Mistura tudo num borrifador ou num regador pequeno. Não precisa de bomba de veneno, não. Um borrifador de jardim barato já resolve. E aqui vem um ponto que quase todo mundo erra. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual o horário certo de aplicar. Porque tem gente que faz a mistura certinha, aplica do jeito certo, e não vê resultado porque aplicou na hora errada do dia. Guarda essa dúvida que eu respondo logo. Antes disso, deixa eu falar de um erro que parece bobo, mas derruba muita gente. Diluir o vinagre em água achando que vai render mais. Não faz isso. O vinagre de álcool já é uma solução diluída de ácido acético.
Se você colocar mais água, você dilui demais e perde a força do produto. A mistura fica fraca e o mato murcha por 2 dias e volta. Se você quiser mais volume, faz mais mistura. Não acrescenta água. Tem gente que fala que vinagre não presta porque o mato volta. Isso é mito, mas tem uma verdade escondida aí. O vinagre mata a parte aérea da planta, o que você vê. As folhas, o caule. Mas se a planta tem raiz profunda, como a tiririca, a raiz pode ficar viva lá embaixo e mandar novo broto dali a alguns dias. Então o vinagre funciona muito bem para matos rasos, aqueles de raiz fina e curta. Para a tiririca, que tem raiz em forma de bulbo, enterrada fundo no chão, você vai precisar de mais de uma aplicação. Na primeira vez, você seca o que está por cima. Dali uns 5 a 7 dias, quando brotar de novo, você aplica outra vez. Essa segunda aplicação enfraquece muito a raiz, porque ela gasta energia para brotar e aí você corta de novo. Na terceira aplicação, na maioria dos casos, o mato não volta mais com a mesma força. Isso não é defeito do método. É assim que funciona com qualquer planta de raiz profunda, seja com veneno químico, seja com método natural. A diferença é que o vinagre não deixa resíduo tóxico no chão. Agora o horário. Isso aqui é o que mais derruba o pessoal. Aplica de manhã cedo, quando o sol está começando a esquentar, entre 7 e 10 horas da manhã. O sol vai trabalhar junto com a mistura ao longo do dia, acelerando a desidratação da planta. Se você aplicar à tarde, sob sol forte do meio-dia, o vinagre pode evaporar rápido demais antes de penetrar bem na folha. E se aplicar de tarde, quase anoitecendo, o sol não vai ter tempo de agir e o orvalho da noite pode diluir o efeito. De manhã cedo, sol nascendo, é o horário ideal. E mais uma coisa, não aplica antes de chuva. Se tiver previsão de chuva para o mesmo dia, espera. A chuva lava tudo e você gasta produto à toa. Escolhe um dia de sol firme, pelo menos 2 dias sem chuva pela frente. Agora deixa eu te contar uma coisa que acontece muito aqui na roça. O vizinho vê você aplicando vinagre na calçada e fala: "Isso não presta não, eu já tentei e não funcionou." E às vezes ele tá certo que não funcionou para ele, mas não porque o método é ruim, é porque ele usou vinagre de vinho, aquele escuro, mais caro, e não vinagre de álcool. O vinagre de vinho tem menos concentração de ácido acético. Ele é bom para salada, para conserva, para tempero, mas para matar mato, ele é fraco. O vinagre de álcool, aquele branco transparente que vende em litro por menos de R$ 3 na maioria dos mercados, é o que funciona. Ele tem mais acidez e age mais rápido nas folhas. Essa confusão é mais comum do que parece. Muita gente abandona o método por causa disso. Deixa eu abrir um parêntese aqui sobre segurança, porque isso é importante. A mistura com vinagre e detergente é segura comparada com herbicidas químicos. Mas não quer dizer que você pode sair jogando em qualquer lugar sem cuidado. Se tiver cachorro, galinha ou outra criação andando por ali, espera o produto secar antes de liberar o acesso ao local. Depois de seco, não tem problema. Mas enquanto molhado, pode irritar as patinhas ou ser ingerido se o bicho lamber o chão. Para crianças pequenas, mesma coisa. Aplica, espera secar ao sol, aí libera o espaço. E usa luva se for aplicar bastante. O vinagre em quantidade pode ressecar a pele das mãos com o tempo. Não faz mal em pouco contato, mas em uma aplicação grande, a luva ajuda. Presta atenção nessa parte, porque tem um detalhe que faz diferença real na aplicação. Quando você for borrifar, não joga de longe como se fosse agrotóxico. Chega perto. O borrifador tem que estar a uns 20, 30 centímetros da planta. Você quer molhar bem cada folha, especialmente por baixo, porque é onde a planta absorve melhor. Aplica devagar, com calma, molha bem. Não precisa encharcar o chão, mas a planta tem que ficar bem úmida de mistura. Se for tiririca densa, aquele tapete de mato, você pode usar um regador pequeno para ir molhando em faixa. É mais rápido do que o borrifador para a área grande. Agora eu quero te falar de uma observação que vem da prática, não de laboratório,
mas que muita gente que usa esse método confirma. Quando o sol está forte e você aplica a mistura pela manhã, em menos de 4 horas, você já vê a folha começando a amarelar e murchar nas pontas. É quase que imediato. Isso acontece porque o ácido do vinagre age rápido nas folhas jovens e nas mais finas. As folhas mais grossas, como a tiririca adulta e bem estabelecida, podem demorar um pouco mais, umas 8 a 12 horas para mostrar resultado visível. Mas até o final do dia, quase sempre você já vê a diferença. Em geral, plantas com folhas finas e sem proteção cerosa morrem mais rápido. Plantas com folha grossa e cerosa precisam de mais detergente na mistura e, às vezes, de uma segunda camada logo depois, ainda no mesmo dia, se o sol estiver forte. E aqui chegou a hora de eu te contar o detalhe que eu prometi lá no começo. O que faz a diferença entre a mistura funcionar de vez ou o mato voltar mais forte? Esse detalhe tem 2 lados. O primeiro, depois que o mato morrer e secar, tira ele do lugar. Não deixa aquela palha morta sobre o chão, porque a palha morta vira adubo e isso alimenta as sementes que ainda estão no solo. Você mata um mato e aí fica germinando outro em cima do mesmo local por causa da matéria orgânica que você deixou. Vassoura, rastelo, ensaca e leva. Deixa o chão limpo. O segundo lado, se o local é de cimento ou pedra, você pode usar uma escova de cerdas duras nas frestas depois que o mato morrer. O que fica nas rachaduras são sementes e raízes finas. Tirar isso impede que o ciclo comece de novo tão rápido. Esses 2 passos, tirar a palha e escovar as frestas, dobram o tempo que você fica sem mato no local. Não tem jeito mais simples de falar isso. É a limpeza depois do tratamento que garante o resultado por mais tempo. Tem uma coisa que a gente aprende cedo quando mora na roça. Mato não tem vergonha. Ele volta. Ele testa você. E se você deixar, em 2 semanas ele já está tomando conta de novo. Mas tem uma diferença grande entre passar veneno químico a cada 2 meses, gastando dinheiro, respirando aquele cheiro forte, colocando produto pesado perto de casa e usar essa mistura caseira, barata, que você faz em 5 minutos e aplica sem risco. A lógica é a mesma da roça boa. Você não planta uma vez e esquece. Você cuida. Mas você cuida com o que tem em casa, com o que não faz mal para a terra e para a família. Deixa eu te falar também sobre onde esse método não vai resolver sozinho, porque honestidade é respeito. Em calçada de terra batida, aquela sem cimento, sem pedra, sem nada, o vinagre funciona para matar o que está crescendo, mas o solo aberto é um convite para novas sementes germinarem em seguida. Em solo exposto, o mato volta com mais facilidade do que em cimento. Para a calçada de terra, o ideal é combinar o tratamento com vinagre com alguma cobertura depois. Brita fina, cascalho, areia grossa. Qualquer coisa que dificulte que a semente do mato encontre terra boa para germinar. Não precisa ser caro. Um caminhão de cascalho compartilhado com um vizinho já resolve muita coisa. Agora uma parte prática que muita gente não pensa. Quanto de mistura você vai precisar? Para uma calçada simples, uns 10 metros de comprimento por 1 metro de largura, geralmente 1,5 litros de mistura já é suficiente, se você aplicar direito, molhando bem cada planta. Se a área for maior, você faz a mistura em balde e vai enchendo o borrifador ou o regador. O custo de 1 litro de vinagre de álcool fica entre R$ 2 e R$ 3 na maioria dos mercados do interior. O detergente você já tem em casa. O sal, idem. Então, para uma calçada de tamanho médio, você gasta menos de R$ 5 e o resultado aparece ainda no mesmo dia. Comparado com herbicida pronto, que custa de R$ 40 a R$ 80 o litro em muitos lugares, a diferença é grande. Se você só guardar uma coisa do vídeo, guarda isso. O segredo não está só na receita. Está na combinação de 3 coisas: a mistura certa, o horário certo e a limpeza depois. Tira qualquer um desses 3 e o resultado cai. Mistura errada. Resultado fraco. Horário errado. Resultado lento ou nulo. Sem limpeza depois, o mato volta mais rápido. Os 3 juntos. Calçada limpa, barata, sem veneno. Teve um tempo em que minha avó varreria a frente da casa todo dia de manhã. Era uma coisa que ela levava a sério. Não era capricho, não. Era orgulho.
A frente da casa limpa dizia que alguém cuida dali, que tem gente vivendo com dignidade naquele lugar. A calçada com mato não é falta de tempo. Na maioria das vezes é falta de um jeito simples e barato de resolver. Porque todo mundo que mora na roça tem muito trabalho. Não falta disposição. O que às vezes falta é a ferramenta certa. E essa mistura aqui é uma ferramenta simples, feita com o que você já tem, que funciona no mesmo dia, que não machuca a terra, que você pode ensinar para qualquer pessoa da família sem medo. Isso aqui é o tipo de coisa que não precisa de dinheiro, não precisa de técnico, não precisa de internet boa, nem de nada complicado. Precisa de vinagre, detergente e sol. E o sol na roça, graças a Deus, nunca faltou. Se esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever no canal. A gente traz aqui receitas práticas, soluções baratas e dicas de quem entende a vida no campo de verdade. Sem enrolação, sem produto caro, sem coisa que não se aplica na realidade da roça. É conteúdo feito para quem trabalha a terra e cuida da casa com o que tem à mão. Até o próximo.